voltando a uma questão bem interessante sobre o padrão de Sete, tá? Onde alguns dizem que é repetição e que é você, onde você não reencarna, mas que você, o seu ser, repetiu em todas as eras. Você chegou a existir nas eras, você existiu lá com os egípcios, tá? E aí você tem lembranças na tua mente, porque você foi da era dos egípcios, da era antediluviana, da era dos egípcios, e que Satanás ele teria prendido a sua alma num lugar, então você fica repetindo num looping. Tá? Olha que doutrina mais lixo, tá? Que é o que eu comentei, que é a doutrina que eles chamam de eterna repetição. Tá? Isso é uma coisa já antiga, de gnósticos, dos gregos, que eles ficavam dizendo que você ficava com o corpo preso lá em algum lugar e você tinha loopings, tá? De repetição do teu ser. Não, não é isso. Quando a pessoa ela tem um déjà vu, né, algo do tipo, são memórias genéticas daqueles seus antepassados. Tá? Ou muitas vezes um padrão até mesmo da pré-existência, de quando você estava nessa terra antiga, você consegue ter um tipo de vislumbre, mas geralmente são memórias genéticas e os judeus sempre souberam que são memórias genéticas. Como eu até comentei na live passada, eu já provei que, inclusive, geneticamente, você pode ter dados ou informações do qual você sente no teu interior de maneira intuitiva, que já fazem parte de coisas dos seus parentes. Né? Por exemplo, dei o exemplo de ratos que foram submetidos a choques quando eles sentiam um tipo de cheiro, de odor. Automaticamente, depois eles tiraram lá, e os filhotes desses ratos, eles colocaram no mesmo lugar. Quando eles pegavam esse odor, esses filhotes, eles tinham um comportamento diferente de outros que não eram filhos de pais que tinham sido submetidos a choque. Aqueles permaneciam ali no lugar e não sentiam nada. Os outros, que eram os filhotes daqueles pais que tinham sido submetidos a choque, automaticamente, por gene, tá? Eles sabiam que aquilo era perigoso e eles fugiam. Interessantíssimo, né? Então, a mesma coisa, nós temos esse tipo de coisa. Nós, às vezes, herdamos traumas de nadar, de fazer alguma coisa que a gente nem sabe, porque muitas vezes está conectado a coisas da nossa parentela. Por isso que Deus ele era muito criterioso, tanto nos comportamentos, como na questão das linhagens, né? Porque quando você se une às linhagens Nefilim, e o mundo hoje está completamente misturado. Os Nefilins, a semente maligna, ela acabou se misturando muito com a humanidade, então a humanidade inteira ela possui resquícios do mundo maligno. Tá, dessa descendência maligna. Ela possui resquícios. Existe a linhagem principal, mas existe muito disso, então a gente às vezes acaba adquirindo isso. Então essas pessoas dizem que você acaba tendo uma espécie de... Você ficou preso numa espécie de tempos e que Satanás ele tinha esse controle. Tá? Satanás ele tinha o controle do quê? Das dimensões, onde Deus até possibilitou para ele, mas nunca que você ficou existindo numa outra era ali, ou algo do tipo, que você possui lembranças disso. Isso é mentira. Não há prova, pessoal, não há como provar isso. E uma coisa interessante que essas pessoas, inclusive, acabam, infelizmente, tristemente, usando a questão do 7 vezes 7, onde quando Jesus ele fala de perdoar, né? E Caim também ele tem uma questão daquele que ele será vingado, ele não será perdoado 7 vezes 7. De onde vem isso, Samuel? Por que isso? Por que esse número enigmático? Em Enoque 30, capítulo 30, verso 11, diz o seguinte, aquilo que eu já comentei com vocês, é o segundo livro de Enoque, tá, pessoal? No sexto dia, fiz uso da minha sabedoria, ou seja, a Ruach HaKodesh, olha que interessante, sabedoria aqui, o Espírito Santo, tá? Para formar a humanidade de 7 graus de densidade. Olha que interessante. Então, o corpo, nosso corpo, né, ligado, né, ao mundo espiritual, ele possui 7 níveis de densidade. E aí diz, 1, a sua carne da terra, ou seja, dos elementos químicos. 2, o seu sangue do orvalho, ligado à questão da água, tá? O orvalho, a água. 3, os seus olhos do sol. O olho ele tem a ver com uma questão eletromagnética, isso é muito interessante, porque o Sol ele é um conversor eletromagnético e o Sol converte a realidade, o teu olho converte a realidade do que você vê. Isso aqui é muito profundo quando você vai por esses níveis. 4, os seus ossos da pedra, tá? Os elementos químicos, questão do silício, tá? 5, a sua inteligência da vivacidade dos anjos, ou seja, o nosso tipo de mente ela está ligada ao quê? A nossa estrutura angelical. Né? Por isso que a vivacidade dos anjos. E da nuvem, olha que interessante, a nuvem. Por que nuvens? Nuvens são portais e elas trazem informação, tá? Elas são sensíveis a campos eletromagnéticos, tomam formas,
estão ligadas a várias questões, principalmente de portais. 6. Suas veias e seus cabelos das plantas da terra. Né? As plantas, elas têm uma questão elétrica. Isso é muito interessante. Se você pegar a raiz de uma planta, você vai ver que ela se espalha de uma maneira. E se você pegar um raio e você simplesmente tirar uma foto, você vai perceber que é como uma raiz. Tá? Existe acho que eu esqueci o nome agora, tem um padrão, os fulguritos, onde, depois eu vou compartilhar lá no Telegram, esse fenômeno é interessantíssimo. Então, olha que comparação tão bela nesse livro, tá? No livro de Enoque. 7, a sua nefesh, neshama, sua alma, do sopro, do vento, daquilo que seria, ele fala do meu sopro, do meu vento, do meu espírito. Ou seja, a parte principal da nossa vida está ligada ao Espírito de Deus diretamente dele, tá? Dele te dar essa parte divina dentro de você. Nós temos uma parte divina dentro do nosso corpo carnal, que é o nosso espírito, tá? Fruto de Deus. Então, se você analisar que são 7, tá? 7 densidades. Se você pegar aqui no gráfico que eu coloquei para vocês vão entender o seguinte. Voltando aqui, ó. Se o corpo ele estava aqui, eu coloquei 6, tá? Mas aqui era o 8º céu. Se os seres eles ficam no Mazarot, aqui são os signos do zodíaco, e assim é entendido na cultura hebraica, se você desce os níveis até chegar na Terra Zero, você vai contar 7 vezes isso aqui. Então, 7 vezes a tua densidade que você foi criado vai dar o quê? 49. 7 vezes 49. Ou seja, porque você tem uma espécie de decaimento de natureza, de onde você está depositado, para nascer nessa natureza que você está aqui hoje. É como que você fosse desacelerado. O nosso mundo, por isso que os caras mostram muito isso nos filmes como Matrix, The Flash, etc. Quando eles mostram seres que são supostamente mutantes ou diria assim, superiores, ou que eles têm um tipo de nível de consciência, eles chegam a enxergar o nosso mundo, por isso que o Neo, ele vê o cara atira lá com bala, e ele pega e vê a bala parada. Por quê? O espaço-tempo para ele é assim. Para Deus, é assim o nosso tempo. Tá parado, é completamente lento. Ele olha assim, fica só observando. Os anjos têm esse tipo de olhar para a nossa dimensão. O nosso mundo, por isso que é chamado de mundo material, concreto. O átomo ele está em movimento, mas o movimento do nosso átomo ele está completamente parado em relação a esses outros níveis de frequência dos outros céus que existem, das outras dimensões. A própria ciência hoje ela sabe que existem no mínimo de 10 a 11 dimensões. Eles conseguem enxergar isso. Mas para isso eles teriam também que ter uma unificação total da teoria da mecânica quântica, tá? Então eles teriam que aceitar aquilo que a gente conhece como física quântica como uma verdade. E a física quântica ela prova o mundo espiritual, mas eles não gostam de falar sobre o mundo espiritual, então eles te colocam naquilo que você aprende nas faculdades bem, entendeu? Bem ali limitado, bem formatado, para que você não tenha uma consciência que estamos no mundo espiritual, que você é um ser espiritual passando uma experiência do mundo físico, literalmente, tá?